Gazini, 23 de julho de 2025. Esse texto, esse site chamado Wired, ou seja, conectado, me foi enviado por um dos meus amigos acadêmicos, de certo. Eu não me recordo agora qual, porque já faz já uns 3 semanas, mais ou menos, que me foi enviado esse link. Eu não me lembro. Depois, se ele assistir esse vídeo e se lembrar, pode dizer que eu insiro como descrição do vídeo aqui, desse Gazini. E aí, é muito interessante e muito importante, porque esse texto, nessa revista de divulgação acerca da tecnologia, né, com relação a. Enfim, é um site que é uma revista digital, né, sobre política, segurança, sobre conexão, ciência, enfim, bem interessante. Fala sobre os zines, né? Que as mídias sociais substituíram os zines e agora os zines estão retomando o poder. Essa questão é bem interessante porque os zines foram criados em 1930 nos Estados Unidos por fãs da literatura e da ficção científica, impressos em mimeógrafos, né, papéis, boletins. Depois foram para internet, depois foram para fotocopiagem, e aí no final da década de 90 para os anos 2000, sim, a internet começou a receber o pessoal do fanzinato, né? Então, fanzines digitais. E o que esse texto está dizendo é que agora eles voltam com força ao papel. Né? Eles não deixaram nunca de ser impressos também, mas eles diminuíram. Isso eu presenciei também na década de 90, a gente aqui no Brasil também teve isso. Né? Mas aqui diz o seguinte: em uma época de memes fugazes e plataformas culturais operadas por empresas multibilionárias, o antigo modo de criatividade e construção de comunidade ganhou uma segunda via. Uma segunda vida, né? Que são os zines. Por quê? Se vocês retomarem aqui os períodos com a tecnologia da internet, dando o exemplo dos discos, dos long plays, né, feitos de vinil, né, que é uma matéria-prima do petróleo, esses discos, na década de 90, final de 90 para 2000, no Brasil, eles praticamente deixaram de ser produzidos e as pessoas jogaram fora. Tanto que eu fiz a minha coleção comprando em sebos naquele período, de R$ 1 a R$ 5 cada disco. Hoje eles valem mais de 100. Os usados variam de 40, 50, 100, 200, e os novos, que a produção é pequena no Brasil, mais que R$ 150 cada um. Na Europa e nos Estados Unidos nunca deixaram de ser produzidos, mas sempre em uma escala menor. Né? Isso aconteceu com tudo. Né? Atualmente nós temos jornais, revistas e livros que também cada vez menos sendo produzidos no papel. Livros nem tanto, que eu percebo nas bibliotecas, nas livrarias, que há muitos livros, mas as revistas e os jornais, gibis, cada vez menos em papel. Né? Então, isso vem acontecendo. Os fanzines, as pessoas acabaram indo para a internet. O Instagram é a grande mídia que opera e que traz fanzineiros e quadrinistas a rodo. Né? Eu mesmo publico os meus fanzines, mas eu faço em duas vias. Faço a digital e faço a impressa. Né? E a digital eu insiro no site Marca de Fantasia, que é um site independente do Henrique Magalhães, que não responde a nenhuma rede, né? É por conta própria. Esse é um diferencial. Mas a maioria deposita os seus zines nas redes, né? Instagram, Twitter ou qualquer uma dessas outras, né? Facebook. Estão sujeitas às normas das redes, né? Que são redes bilionárias, né? Os seus autores são bilionários, né? O Zuckerberg com o Facebook, com o Meta. E é isso que esse texto está discutindo. Está discutindo que nas redes essa liberdade que o fanzine traz também é cerceada ou pode ser cerceada. Então, por isso que os fanzines de papel estão retomando a força e substituindo a possibilidade criativa e libertária que supostamente as redes trariam ao ser humano, ao cidadão. E os fanzines mantêm isso. Então é o que nós vamos ver agora, rapidamente, com algumas. Eu vou pegar alguns trechos desse texto, que não é muito grande, mas é um texto muito importante, que fala sobre isso, fala sobre uma feira nos Estados Unidos,
de fanzines que começou ano passado e agora está sendo reprisada, e fala de zines no museu, etc. Mas vamos lá. Aqui ele menciona, para começar, que uma usina centenária no Brooklyn fervia, mas com centenas de zines na feira Black Zine. Essa feira Black Zine foi idealizada em 2024 e teve a sua segunda edição agora em 2025, em maio, né? E aí, por exemplo, ele diz assim: livretos artesanais se empilhavam mês após mês, os fanzines, né? Formando vastas topografias de papel sobre política, ativismo e cultura. Grupos marginalizados na patinação. Essa patinação, eu não sei se no inglês está isso também. Vamos ver aqui. Grupos marginalizados. Ele quer dizer que grupos marginalizados skateando, né? Andando, patinando, né? Transitando ali. Às vezes a gente tem que recorrer ao original para que não dê dubiedade na tradução, que ela não é muito correta em alguns pontos. É como o IA, né? Não se deve confiar muito no IA nesse tempo agora, nesse instante, que há muitas falhas, né? Mas vamos lá, voltando aqui. Personagens fictícios que provavelmente me tornaram queer, e alguém, né, que apresentou zines dedicados a todos os programas de TV que gravavam em VHS, mesas organizavam assembleias de zines, enfim, essa é uma cena que evocava a Nova York das décadas de 80 e 90, quando a cidade abrigava uma próspera cultura de zines, do it yourself, faça você mesmo. E a gente pode replicar isso para o Brasil também, década de 80 e 90, eu vivo dizendo, já escrevi artigos sobre isso, que os fanzines foram o esteio da publicação de quadrinhos dos brasileiros, principalmente dos amadores, né? Então, voltando aqui, né? Vamos pular alguns aqui para a gente já acelerar com outras informações interessantes. Por mais de uma década, plataformas de mídia social serviram como os locais culturais, né, de muitas maneiras, ainda o fazem, mas eventos recentes aprofundaram a noção de que os espaços digitais não são seguros ou eficazes para todos, né? Essa questão da vigília ou dos governos vigiando, né, a internet, vigiando as ações, os Estados Unidos agora com a questão dos estrangeiros, né? Enfim, isso tudo está sendo pautado aqui nesse texto. E também tem o fanzine que eles disponibilizam aqui digital. Você pode ter a versão digital, impressa, você pode baixar qualquer uma delas, a digital, a impressa, para a gráfica, que é sobre a importância das bibliotecas também, os zines e a questão da polícia e a biblioteca. Lá nos Estados Unidos a coisa é diferente, foi diferente do que, pelo menos a noção que eu tenho de biblioteca e polícia, eu não tenho muito essa noção aqui. Claro, tivemos a ditadura, mas lá tem uma outra questão com o racismo, né? Com o negro e com as bibliotecas e agora também com os refugiados e os estrangeiros. Então tem essa questão das bibliotecas e dos fanzines que está mencionado nesse artigo. Vamos voltar aqui. As plataformas antes chamadas como Twitter foram ultrapassadas pelo discurso da supremacia branca. O Meta agora permite que usuários chamem pessoas gays e trans de doentes mentais. O TikTok está à beira de ser banido nos Estados Unidos há anos. E enquanto isso, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou seus planos de rastrear as mídias sociais de imigrantes e requerentes de visto. Então, isso está sendo feito, como a gente tem visto nas notícias atualmente, e com as ações do governo do Trump, principalmente, né? E aí, voltando aqui para o texto, o que vem a seguir? Mesmo que a intolerância e a vigilância não incomodem, as principais plataformas muitas vezes parecem poços de conteúdo para anunciantes e catadores de IA, vasculhando os detritos influenciadores em busca de engajamento. Romper parece impossível. Hoje mesmo eu assisti alguns vídeos, um ou dois sobre o novo filme de Superman, vídeos de youtubers que são pesquisadores aqui brasileiros, e um dos vídeos me irritou muito, não o youtuber e o seu texto, a sua fala estavam excelentes, mas as propagandas, a cada menos de 5 minutos, o YouTube emitia uma propaganda para eu ter que tirar para poder continuar assistindo, né? Claro, é a rede que ele recebe o dinheiro porque ele se tornou afamado ali com o trabalho que ele fez, e o YouTube o paga. E quem não quiser propaganda tem que fazer a assinatura do YouTube. É um sistema mundial, isso aí, é um sistema que não tem volta, esse sistema capital, do capitalismo, né? O pessoal tem medo do comunismo, do socialismo,
o que quer que seja, o pessoal não tem muita noção do que está falando. Isso não vai deixar de existir. O sistema capital no mundo todo, mesmo os países que se dizem comunistas, socialistas, são capitalistas. Então não há como sair desse enredo, né? Ou dessa rede. Então, o que irrita, na verdade, é que tudo se tornou caça-níquel, né? Então, e se você quiser sair disso, não tem como sair, porque senão você vai ter que assinar. E mesmo assinaturas, elas não são. Eu não assino Netflix nem nada disso, mas eu já soube que a Amazon, lá o site de streamings deles, eles cobram um diferencial a mais se você quiser que não venha propagandas enquanto está assistindo um filme que você já pagou não pelo filme, mas pela assinatura mensal. Então, isso tudo está acontecendo cada vez mais, né? O que eu quero dizer é que esse engajamento capital, do dinheiro, é cada vez maior, mais proeminente e atrapalha em muito essa questão, né? Nas redes sociais, ela é o ganha-pão dos bilionários que detêm e criaram as redes, como o Zuckerberg, né? Então, isso é óbvio, eu só estou falando que é óbvio e o texto está ali articulando essa dificuldade. Não dificuldade, mas essa problemática de que essas redes também não são livres, né? Você tem a sua arte, o que quer que seja que você ponha lá, sob a tutela das normas deles, né? Bom, para quem busca alternativas, os zines ganharam nova importância como forma de disseminar ideias fora do alcance fácil de olhares hostis e algoritmos inúteis. E aí vem a organizadora Mariam Kaba, cofundadora da Black Zine Fair, que é essa feira que foi iniciada em 2024, mas que teve agora em maio também, afirma ter visto muito mais interesse no meio ultimamente, especialmente da geração Z. Cerca de 1.200 pessoas compareceram à feira este ano, né, então 2025, e encontros e workshops semelhantes estão acontecendo ao redor do mundo. Então as pessoas querem falar sobre várias questões, né? O LGBTQ, a guerra de Gaza. Eu vou pular aqui para ir mais rápido, vou descer aqui. Com o governo Trump e os legisladores republicanos limitando o acesso a certos tipos de assistência médica no ZEUA, por exemplo, fanzines sobre cuidados de saúde do faça você mesmo, do it yourself, para pessoas trans, ou panfletos sobre abortos autogeridos. Vamos ver essa primeira aqui, que é sobre a saúde. Então você tem aqui Are You Tired Of? Eu vou aumentar aqui, como é que é? Vamos ver aqui, aumenta aqui o zoom, tirar essa parte aqui. De ter que explicar aos doutores que você é trans o bastante e tal. Então essa questão de que as pessoas dizem enfim, que as pessoas trans são doentes, etc. Então esse fanzine, na verdade, está tentando colocar essa questão da saúde, né? De que não é isso. Então é isso que eles estão falando. Então fanzines sobre cuidados de saúde e são panfletos. Eles falam que são panfletos, mas são fanzines, né? Sobre abortos autogeridos podem se tornar ainda mais comuns. E aí vem uma continuidade aqui. Se começarem a criminalizar esse tipo de informação, como você vai acessá-la? Quer dizer, se essas informações que estão online, que eles estão divulgando aqui, começarem a ser criminalizadas, por exemplo, pelos Estados Unidos, pelo governo deles, e outros governos de outros países também, pergunta a Kaba, né? Como que você vai acessá-la se não for literalmente alguém te passando um panfleto, ou no caso um flyer, ou um fanzine. O flyer nada mais é que uma divulgaçãozinha de shows, de fanzines, de eventos que vem junto das cartas dos fanzines. Você abre o fanzine e vem umas folhinhas pequenas com divulgação e elas voam, elas caem, né? Então flyers. Isso aí para quem é da área de fanzines sabe muito bem. Para as pessoas de esquerda, é melhor descobrirmos como vamos transmitir informações sobre coisas importantes umas às outras sem usar as redes sociais. Bom, o que ela quer dizer é que a liberdade até das redes sociais, ela não é uma liberdade, ela tem um viés que pode ser também cooptado ou barrado, né? Então, isso aí a gente já sabe. Eu mesmo no Facebook já divulgando eventos culturais, o Facebook já bloqueou algumas vezes, assim, sem um critério. Você não entende o critério. O critério é, na verdade, uma nuvem. Você não sabe o que se passa pelo sistema de Facebook, né, de vez em quando. Mas, enfim, vamos lá. Os zines e seus antecessores têm uma longa história de impacto político e cultural. Sim, eles vieram desde a década de 30 como
possibilidades de quem é fã da literatura de ficção científica de escrever seus próprios contos, trocar cartas entre si, etc. Mas aqui, nesse texto, ele vai um pouco além. Ó. Nos séculos XVIII e XIX, ele fala de panfletos que ajudaram a disseminar mensagens sobre o movimento abolicionista. Né? Então, isso também, digamos que é um prenúncio do que vieram a ser os zines. Os fanzines, na minha ótica, oficialmente a criação deles é de 1930, mas o ideário do fanzine, por ter uma premissa de divulgação livre em forma de publicação, vem desde tempos de Roma, ou até antes, onde as pessoas queriam compartilhar, né, questões, enfim, conversas, escritos, e esse compartilhamento livre, né? Que aí é a mesma origem do que tem os jornais, as revistas, os livros, né? A origem da comunicação humana através da informação partilhada em papel, né? Os zines estão nessa, só que o diferencial é que eles estão nessa com o seu ideário mantendo a liberdade total, né? Então, se você tem uma revista, um jornal que tem cerceamento editora, o zine ainda não estava ali. Mas a liberdade autoral ideária de quem faz, por conta, aí sim permanece como base do fanzine. O fanzine ele tem essa possibilidade sem cerceamento. Essa, digamos assim, esse é o último item que se tem de publicação libertário, livre de qualquer cerceamento. Você poderia dar um outro nome, panfleto, enfim, revista independente, ou fanzine, ou zine. Mas por que eu estou falando isso? Só para lembrar, se todas as redes sociais e tudo mais, revistas oficiais, livros, comerciais, etc., tem cerceamento editorial, o fanzine não. Então ele seria o último item que você pode partilhar com outrem dessa forma, né? Mais ou menos isso. Bom, pessoas LGBTQ+, produziram livretos de papel para compartilhar informações durante a crise da AIDS. As Riot Girls usaram também fanzines. Isso está narrado, inclusive, no filme Moxie, que passa na Netflix, para quem queira assistir. Moxie é baseado em um livro cuja escritora foi desse movimento dos anos 90, das Riot Girls, que contestavam, que também tentavam se cuidar, denunciar abusos, etc. Né? Então é bem interessante essa fase aí também. Então assim, as Riot Girls usavam os fanzines para disseminar mensagens feministas nos anos 90, a última época em que os zines tiveram um grande boom. E aí vem mais um pouco aqui. O quadrinista e documentarista James Spooner era apenas um estudante do ensino médio quando se deparou com seu primeiro zine, um zine anarcofeminista, chamado I'm Your Dick, criado por Mimi Nguyen em 1993. Ele me apresentou a ideia de que um adolescente poderia ter uma voz que o mundo fora da escola estaria interessado em ouvir, diz Spooner. Bom, vamos continuar aqui. Mais uma década, mas uma década após a descoberta de Spooner, a internet se tornou popular e os zines foram suplantados pela cultura digital. O que aconteceu é que boa parte dos zines foram para a área digital também, como até hoje estão, né? Mas eu reitero, eu faço zines, sou um dos... Tem vários que fazem no Brasil, que fazem o zine para o digital e também a versão impressa, né? Então eu tenho as duas vertentes, nunca deixei de fazê-las. Mas diminuiu realmente final da década de 90 para 2000, a intensidade da produção de zines de papel diminuiu bastante naquele período. Os fãs, né, continuaram a produzir, os fanzineiros, vamos colocar assim, a produzir folhetos impressos, mas a maioria das pessoas com ideias ou mensagens para compartilhar recorria às redes sociais. Bom, vamos pular aqui. Os zines, por sua vez, estão ressurgindo, surgindo em coleções de museus. Aí eu vou dar um link aqui para ver onde que ele vai. Zines are back, Brooklyn Museum. Isso aí eu já falei. Teve um dos meus gazines anteriormente, o ano passado, se eu não me engano, começo do ano passado, que eu falei dessa exposição aqui, né? É uma exibição de fanzines no Museu Brooklyn, né? Então, aqui eu não tinha visto esse outro link, vou ver depois. Voltando aqui, né? Então,
Eles estão assumindo novas formas, modificadas por uma geração que busca criar algo que não siga o mesmo caminho do Tumblr. Ao produzir objetos físicos e tangíveis que não existem na internet, você pode contornar ou evitar alimentar essa máquina, a máquina do sistema, né? Diz Caio Miles, fotógrafo que vende fanzines em sua loja em Baltimore. Acho que muitas pessoas se preocupam que, quando compartilham algo, digamos no Instagram, de repente isso se torna propriedade de Zuckerberg ou do Meta. Eu tenho uma visão diferente disso. Sim, um dia, quem sabe, pode-se. A gente não lê os contratos, né? Pode ser que o Zuckerberg tome para si essas criações e tal. Mas por enquanto não. O que acontece? Para mim, a Meta, o Facebook e todos os outros, eles atrapalham no sentido de que eles iludem, enganam a gente para que pensemos que temos liberdade de expor lá, né? Mas na verdade não temos, não toda. Porque eles estão lá cerceando e observando e vigiando e às vezes boicotando, né? Então, essa é a problemática que eu vejo maior, não que ele vá roubar os fanzines, porque fanzines não são rendáveis, eles não visam lucro, né? Mas essa questão é interessante também, colocada pelo Caio Miles, né? Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biographic zines e afins.